Capítulo 5. Fé para tentar viver pela palavra. 1. Segundo nível da fé. 2. A fase mais difícil da vida pela fé. 3. A fé dos israelitas durante o Êxodo. 4. A não ser que creia e obedeça. 5. Cristãos maduros e imaturos. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas, com a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 21 a 25. À medida em que embarcamos na vida em Cristo e recebemos o Espírito Santo, tornamo-nos mais ardentes e fervorosos na fé e somos cheios da alegria da salvação. Fazemos de tudo para obedecer à palavra de Deus, quando passamos a conhecê-lo e a saber a respeito do céu. O Espírito Santo nos ajuda a entender e a seguir a verdade. Quando, porventura desobedecemos a ela, sentimos-nos tristes porque ele geme dentro de nós e então percebemos de qual pecado se trata. Dessa maneira, mesmo que, a princípio, tenhamos somente a fé que nos capacita para uma salvação natural, à medida em que ela cresce, nós passamos a tentar cada vez mais viver pela palavra de Deus. Examinemos, pois, em detalhes, como podemos levar uma vida de fé nesse nível. 1. O segundo nível da fé. Quando somos salvos, crendo em Jesus Cristo e estamos no primeiro nível da fé, podemos cometer pecados sem saber, pois o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus é limitado. É a mesma coisa que acontece com um bebê que não se sente envergonhado por estar nu. Mas quando ouvimos a palavra de Deus e sentimos espiritualmente a vida que há nela, desejamos ansiosamente ouvir a palavra e orar a Deus. À medida em que vemos obreiros fiéis na igreja, também desejamos levar uma vida fiel em Cristo. Consequentemente e gradativamente, deixamos então para trás os modos mundanos de viver, frequentamos a igreja e lutamos para ouvir a palavra de Deus. Antes, curtíamos amizades do mundo, mas agora o que queremos é seguir os ensinamentos e amizades espirituais, porque o nosso coração busca o Espírito. No segundo nível da fé, aprendemos como levar uma boa vida cristã como filhos de Deus, através da mensagem do pregador e de testemunhos de outros irmãos e irmãs em Cristo. Naturalmente, aprendemos a viver como cristãos. Mantemos santo o dia do Senhor e trazemos os dízimos à casa de Deus. Aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos e a amar até os nossos inimigos. Também aprendemos que devemos nos livrar de todo tipo de sentimento como o ódio, a inveja, o julgamento, a calúnia, assim como ter o coração do Senhor como exemplo. É nesse ponto que decidimos viver pela palavra. 2. A fase mais difícil da vida pela fé. Como dito anteriormente, esta é a fase em que fazemos todo o esforço para obedecer à palavra e conhecermos a verdade. Ao mesmo tempo, entretanto, sentimos-nos incomodados porque não é fácil viver sempre pela palavra. Nossas obras parecem estar em conflito com nossas vontades. Em muitos casos, não podemos viver pela palavra porque a força espiritual necessária para seguir a Deus ainda não nos foi dada. Algumas pessoas podem até suspirar e lamentar dizendo: queria que não tivesse conhecido a igreja. Deixe-me esclarecer isso com um exemplo. Suponha que você queira manter o dia do Senhor Santo todos os domingos. Algumas vezes você pode falhar por causa de algumas reuniões sociais ou outros compromissos. Algumas vezes, você vai ao culto de domingo de manhã, mas falta ao da noite. Outras vezes, você vai à casa ou ao casamento de um parente e deixa de ir ao culto de domingo. Você também sabe que deve dar os dízimos a Deus, mas, algumas vezes, não obedece a esse mandamento. Outras vezes, você se encontra cheio de ódio por alguém, apesar de tentar não odiar. A lascívia ao ver um membro do sexo oposto é devido àquele elemento de pecado e maldade que ainda resta em seu coração, Mateus 5, 28. Quando estamos no segundo nível da fé,
Tentamos fazer de tudo para obedecer à palavra de Deus mesmo quando a força necessária para obedecer a ela não nos tenha sido dada. No entanto, fazemos todos os esforços para lançar fora nossos pecados como julgar os outros, invejar, ter ciúmes, adulterar entre outras coisas que não agradam a Deus. Nem sempre obedecendo a palavra. Em Romanos 7, 21 a 23, o apóstolo Paulo discute detalhadamente a razão pela qual o segundo nível da fé é a fase mais difícil da vida cristã. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Existem cristãos que se sentem angustiados por conhecerem a palavra e não obedecerem aos mandamentos de Deus. É dever dos líderes espirituais guiá-los sabiamente pelo caminho da verdade. Digamos que um homem, por exemplo, não consegue parar de fumar e beber. Se nós o repreendermos dizendo: se você continuar fumando e bebendo, Deus vai ficar bravo com você. Este homem irá hesitar em ir à igreja e poderá até abandonar os caminhos de Deus. Seria melhor se o incentivássemos, dizendo-lhe: você conseguirá facilmente parar de beber e fumar, porque Deus vai ajudá-lo. Se sua fé crescer, será fácil vencer o vício. Então, por favor, ore continuamente com fé em Deus. Nesse caso, não devemos fazer a pessoa ir a Deus com um sentimento de culpa ou medo de punição. Ao invés disso, devemos ajudá-la a buscar a Ele com alegria e ações de graça, com o sentimento e certeza do amor de Deus. Imaginemos um outro exemplo: um homem que só vai à igreja aos domingos de manhã e abre sua loja à tarde. O que diríamos a ele? Seria melhor guiá-lo e admoestá-lo de leve dizendo-lhe: Deus agrada quando você mantém o dia do Senhor por completo. Se mantiver o dia do Senhor santo e orar pedindo suas bênçãos, verá, com certeza, que Deus irá abençoá-lo com muito mais abundância, em relação ao que você ganha, quando abre a loja no domingo. No entanto, não significa que está tudo bem se alguém ficar com a medida de sua fé estagnada, sem crescer. Assim como vemos o desenvolvimento de uma criança que, sem ter um crescimento de acordo com o tempo que se espera, torna-se doente ou morre, a fé de um indivíduo enfraquece com o tempo e ele então torna-se muito distante do caminho da salvação, se estagnar. E como seremos miseráveis se não pudermos ser salvos? Jesus diz em Apocalipse 3, 15 e 16: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus nos repreende e informa que não podemos ser salvos com uma fé morna. Se nossa fé é fria, Deus pode nos guiar ao arrependimento e salvação, permitindo-nos passar por provações. Mas se nossa fé é morna, não é fácil nos arrependermos de nossos pecados. 3. A fé dos israelitas durante o Êxodo. Quando não vivemos pela palavra de Deus, temos a tendência de reclamar e murmurar, quando passamos por dificuldades, ao invés de superá-las com fé e alegria. Todavia, o Deus de amor tolera essas coisas e nos encoraja a viver e permanecer na verdade. Vejamos mais um exemplo. Os israelitas haviam sido escravizados por mais ou menos 400 anos no Egito. Sob a liderança de Moisés, deixaram essa terra e viram as poderosas obras de Deus sendo operadas muitas vezes, enquanto marchavam em direção a Canaã. Eles testemunharam as 10 pragas do Egito, a água do Mar Vermelho se dividir em duas partes e as águas amargas de Mara se tornarem doces, possíveis de se beber. Também comeram manais e codornas que vinham do céu, enquanto passavam pelo deserto do pecado. Eles testemunharam as obras do incrível poder de Deus de uma maneira sensacional. Mas ainda assim, reclamaram e murmuraram ao invés de orar com fé, quando se viram diante de dificuldades. Deus, por sua vez, com abundância de amor, teve misericórdia e permaneceu com eles, guiando-os dia e noite até a terra prometida. Uma reclamação e pessoas ressentidas. Por que os israelitas continuaram murmurando e reclamando cada vez que se viam frente a provações e dificuldades? Não era por causa de uma situação em si, mas por causa de sua fé.
Se tivessem tido a fé verdadeira, teriam desfrutado de Canaã, a terra prometida, em seus corações, mesmo estando em um deserto na realidade. Em outras palavras, se eles tivessem crido que Deus iria, com certeza, guiá-los à terra de Canaã, tê-la-iam alcançado, superando todos os tipos de tribulação, sem sentirem angústia ou dor. Dependendo do tipo de fé e da atitude que as pessoas têm, suas reações podem ser diferentes, mesmo quando se encontram em um mesmo ambiente ou situação. Em momentos difíceis da vida, alguns se sentem angustiados, outros os aceitam com um sentimento de dever e outros encontram a vontade de Deus no meio de tudo e obedecem a ela com alegria e ações de graças. Como podemos levar uma vida em Cristo cheia de gratidão e sem reclamação? Deixe-me explicar através de um exemplo. Suponha que esteja vivendo em Seul e esteja passando por grandes dificuldades financeiras. Certo dia, alguém vem até você e diz: há um diamante do tamanho de uma bola de futebol enterrado em uma das praias de Pusan, a mais ou menos 428 quilômetros no sudeste de Seul. É seu, se encontrá-lo. Poderá caminhar ou correr na orla, mas não poderá dirigir, pegar um ônibus, um trem ou um avião para chegar lá. Como você agiria? Nunca diria: tudo bem, o diamante agora é meu, porque ele me foi dado, então vou lá pegá-lo ano que vem ou vou lá mês que vem porque tenho andado muito ocupado ultimamente. Com certeza se apressará e começará a correr, logo depois de ouvir as notícias sobre algo tão precioso. Quando as pessoas ouvirem a mesma notícia, a maioria delas correrá em direção a Pusan e pegarão o melhor atalho para encontrar o diamante, o mais rápido possível. Ninguém desistirá no meio do caminho, não importa a dor nos pés ou a exaustão. Todos dispararão para conseguir pegar o precioso diamante com gratidão e alegria, sem reclamações sobre a dor que sentirão nos pés. Da mesma forma, se temos uma esperança confiante pela vida eterna e pelo lindo reino dos céus e uma fé constante, podemos correr na corrida da fé sem reclamar, independentemente das circunstâncias, até alcançarmos o céu. Pessoas obedientes. Se obedecermos à palavra de Deus, não nos sentiremos angustiados ou incomodados em nossa vida cristã, mas sim cheios de alegria e prazer. Se nos sentimos inquietos em nossa vida na fé, isso mostra nossa desobediência à palavra de Deus e que estamos tomando um caminho diferente daquele que Ele tem para nós. Observemos uma parábola. Antigamente, cavalos eram usados para puxar carroças. Eram geralmente chicoteados, embora trabalhassem para seus mestres. Não eram chicoteados quando lhes obedeciam, mas quando iam para o lado que queriam, não escapavam de fortes açoitadas. O mesmo acontece com os filhos de Deus quando desobedecem à sua palavra. Quando seguem seu próprio caminho, não agradam a seu mestre, e, de vez em quando, são chicoteados. As pessoas que obedecem à palavra de Deus dizendo: Deus, diga-me o que devo fazer, levam vidas tranquilas e em paz. Por exemplo, Deus nos ordena: não roube. Quando obedecemos a esse mandamento, sentimos-nos em paz, mas quando não o fazemos, sentimos-nos inquietos por termos o desejo de roubar. É muito natural que um filho de Deus renuncie o que ele lhe pedir para renunciar, pois, não o fazendo, sente angústia em seu coração. Por isso Jesus diz em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Os novos na fé acham difícil obedecer à palavra de Deus, é como entrar por uma porta estreita. Contudo, gradativamente percebem que se trata do caminho para o céu e de uma estrada de alegria e verdade. 4. A não ser que creia e obedeça. Você, provavelmente, já ouviu muitas vezes essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você perde a alegria quando algo lhe acontece? Faz cara feia quando alguém lhe traz problema? Fica cheio de ansiedade e preocupação quando está com dificuldades financeiras ou quando perseguido por alguém? Alguns podem achar hipocrisia sermos alegres e gratos quando estamos passando por momentos difíceis. Por que eu deveria dar graças
quando não há nada do que agradecer. Também sabem que deveriam ser pacientes, mas tornam-se chateados e estressados quando enfrentam certas situações. Cometem adultério no coração ao olhar para uma mulher atrativa, porque não se livraram da luxúria e lascívia. Essas coisas provam que tais pessoas não se livraram de seus pecados lutando contra eles e não obedecendo à palavra. Você não ouve a voz do Espírito Santo. Se você conhece a palavra de Deus, mas não obedece a ela, você não pode ouvir a voz do Espírito Santo, nem ser guiado por ele, pois constrói um muro de pecado entre você e Deus. No entanto, até mesmo um recém-convertido pode ouvir a sua voz e ser guiado por ele, quando obedece à sua palavra. Do mesmo jeito, uma pequena criança não tem nada com o que se preocupar quando obedece a seus pais. Deus se alegra conosco e nos guia quando mantemos nossa obediência a Ele, mesmo com pouca fé. Vejamos um exemplo. É natural que os pais de uma pequena criança tomem conta dela em todos os aspectos. No entanto, não precisam cuidar dela com tanta atenção, quando cresce e já pode caminhar e se alimentar sozinha. Não precisam mais tratá-la com tanta atenção, como faziam quando era recém-nascida, quando estiver com 7 anos de idade. Ainda assim, os pais vão se sentir angustiados ou com dor no coração, se seu filho não usar seus sapatos direito ou não conseguir fazer as coisas que já deveria estar fazendo por conta própria. Da mesma forma, se temos uma vida cristã longa o bastante para sermos líderes ou obreiros em nossa igreja, devemos obedecer à voz de Deus. Se ouvirmos a sua palavra e continuarmos vivendo uma vida baseada nas experiências de quando éramos pequenas crianças e construindo uma parede de pecado contra Deus, a sua aprovação virá sobre nós. Em tal situação, não podemos receber respostas do Pai quando oramos a Ele. Não podemos ter bons frutos em nossas vidas e nem receber sua proteção. Não prosperamos, mas passamos por dificuldades. Acabamos por viver uma vida dolorosa e exaustiva, cheia de ansiedades e preocupações. Não recebemos nem as respostas nem a proteção de Deus. Quando estamos no segundo nível de fé, sabemos bem o que é pecado e que temos de desfazer de toda a maldade e inverdade que há em nós. Se não o fizermos e continuarmos com tais coisas em nossa mente, como poderemos, sem embaraçamento, achegar-nos ao Santo Deus que é a própria luz? Nossos inimigos, Satanás e os demônios, se aproximam de nós e nos fazem duvidar de Deus, por fim, voltar para o mundo. Havia um senhor em minha igreja que tentou produzir frutos em vários negócios, perguntando a si mesmo: o que farei pelo meu pastor? Mesmo assim, ele não obtinha sucesso, pois estava fisicamente fiel, mas não havia circuncidado seu coração, o que é o mais importante. Desonrou a Deus ao não seguir o caminho correto, por causa de seu pensamento carnal e coração que buscava sempre seus próprios interesses. Também tomava algumas posições desonestas em relação a algumas coisas, ficava nervoso com outras pessoas, desobedecia a Deus e muitos outros aspectos. Além de tudo, se seus problemas financeiros e sócios persistiam, ao invés de viver pela fé, se comprometia com coisas injustas. Por fim, devido à extensão da retrocedência de sua fé, provavelmente perdeu todos os prêmios que havia ganhado até aquele ponto, e Deus o chamou na melhor hora. Portanto, devemos observar que, desfazer dos pecados à medida que vivemos pela palavra de Deus, é muito mais significante que sermos fiéis fisicamente e termos títulos dados pela igreja. 5. Cristãos maduros e imaturos. Quando estamos no primeiro nível de fé, não nos sentimos incomodados nem ouvimos o Espírito Santo gemer, mesmo quando cometemos pecados. Isso acontece porque ainda não somos capazes de distinguir verdade de inverdade e não percebemos que pecamos. Deus não considera algo muito sério quando pecamos porque realmente não distinguimos verdade de inverdade, exatamente por causa da falta de conhecimento que temos de Sua palavra. É como um bebê, que não é considerado culpado ao derramar um copo de água ou quebrar algo enquanto engatinha no chão. Ao invés de culpá-lo, seus pais ou os membros de sua família se consideram culpados pela falta de atenção. No entanto, quando entramos no segundo nível da fé, passamos a ouvir os gemidos do Espírito Santo dentro de nós e a sentir-nos incomodados, quando cometemos pecados. Ainda não podemos entender tudo o que Deus nos diz, pois somos como uma pequena criança em espírito, e,
quando entendemos, não é fácil obedecer por conta própria. É por isso que as pessoas que se encontram no primeiro ou no segundo nível de fé são chamadas de cristãos alimentados com leite. Cristãos alimentados com leite. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, 1-3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Quando aceitamos Jesus Cristo, recebemos o direito de ser filhos de Deus e o nosso nome é registrado no livro da vida. No entanto, somos tratados como pequenas crianças em Cristo, porque ainda não restauramos completamente a imagem de Deus que foi perdida. É por essa razão que aqueles que estão no primeiro e segundo níveis de fé devem ser cuidados. Devem ser ensinados sobre a palavra de Deus e incentivados a viver através dela, como se estivéssemos alimentando um bebê com leite. É por isso que as pessoas que estão no primeiro e segundo níveis de fé são chamadas de cristãos alimentados com leite. Quando sua fé cresce e eles começam a entender e obedecer à voz de Deus sozinhos, são então chamados de cristãos alimentados com comida sólida. Sendo assim, se somos cristãos alimentados com leite, no primeiro ou segundo nível de fé, devemos fazer o máximo para tornar-nos cristãos que se alimentam de comida sólida. Contudo, devemos nos lembrar de que não podemos dar alimento sólido àqueles que ainda devem ser alimentados com leite. Se o fizermos, tais pessoas sofrerão indigestão, da mesma maneira que um bebê sofre, se for alimentado indevidamente. Logo, devemos ser sábios ao tomar conta de nossa esposa, crianças, ou qualquer outra pessoa com uma fé pequena. Primeiro, precisamos nos colocar em seu lugar para então ajudá-los a crescer na fé, ensinando-os sobre o Deus vivo. Não devemos culpá-los ou repreendê-los por sua pouca fé, que é produto de seus corações teimosos ou obras desobedientes. Deus não pune as pessoas que estão no primeiro ou segundo nível da fé, quando não guardam o dia santo do Senhor ou não vivem completamente segundo a palavra. Ele entende sua situação e as guia com amor. Dessa maneira, devemos ser capazes de discernir a medida da nossa fé e a dos outros e pensar sabiamente de acordo com ela. Cristãos que se alimentam de comida sólida. Quando lutamos para ter uma boa vida cristã, mesmo estando no primeiro ou segundo nível de fé, Deus nos protege de muitos problemas e provações. Todavia, não devemos parar no segundo nível. Assim como nossos pais ficam ansiosos se o nosso crescimento não está seguindo o ritmo esperado, mas felizes ao nos ver crescer bem, um filho de Deus também deve buscar arduamente o crescimento de sua fé, através da palavra e da oração. Portanto, por um lado, nos tempos mais oportunos, Deus permite que passemos por momentos difíceis para que Ele possa nos guiar ao terceiro nível da fé. Ele nos abençoa não somente com o crescimento da nossa fé, mas também com muitas outras coisas. Quanto mais difíceis são as situações que vivemos, maiores são as bênçãos de Deus. Por outro lado, se fosse para estarmos no terceiro nível da fé, mas estivermos vivendo uma vida de quem se encontra no primeiro ou segundo níveis, Deus nos faz passar por provações para a disciplina, e não para bênçãos. Imaginemos uma criança desnutrida porque só bebe leite e não consome nenhum outro alimento nutritivo. Se insistir com o leite, vai ficar doente e pode até morrer. Em tal situação, seus pais naturalmente tentarão o máximo para alimentá-la com aquilo que precisa comer. Da mesma forma, quando os filhos de Deus conhecem a sua palavra mas seguem um caminho de morte ao não acatá-la, Deus, que através de seu Filho Jesus Cristo deseja ter filhos verdadeiros, permite que lhes sobrevenham provações com um coração partido com a acusação de Satanás. Deus trata seus filhos da seguinte maneira: pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12, 6 e 7. Se um filho de Deus pecasse e ele não o disciplinasse, é como se Deus não o amasse muito. Para essa pessoa, seria a tragédia das tragédias ir para o inferno, pois Deus não mais a aceitaria no céu como sua filha.
Assim sendo, se as provações para a disciplina de Deus vierem sobre nós, quando estivermos cometendo pecados, devemos nos lembrar de que se trata da evidência do seu amor por nós e nos arrepender profundamente de ter pecado contra ele. Sem desistir, devemos tentar nos arrepender de todos os nossos pecados e receber o perdão. Podemos ser perdoados de nossos pecados, quando não apenas nos arrependemos com nossos lábios, mas também quando saímos do caminho dos mesmos. O verdadeiro arrependimento com choro não acontece por causa da nossa própria vontade, mas sim pela graça de Deus. Logo, devemos intensamente pedir a Deus que Ele nos dê a graça do arrependimento com lágrimas, pois quando ela vem sobre nós, derramamo-nos diante dele em arrependimento que vem do coração. Somente então é que o muro de pecados entre nós e Deus é destruído e o nosso coração se torna renovado e cheio de luz. Somos cheios do Espírito Santo, alegria e gratidão transbordam do nosso ser e essa então é a evidência de que nos restabelecemos com Deus. Se é esperado que estejamos no terceiro nível da fé, mas nos comportamos e vivemos como estando no segundo, é, de certa forma difícil, recebermos a fé do alto, com a qual conseguimos resolver nossos problemas. Quando a fé dada por Deus não vem sobre nós, é impossível que nossas doenças sejam curadas com nossa fé e podemos logo nos encontrar confiando em métodos mundanos. Entretanto, se profundamente nos arrependermos com lágrimas dos nossos pecados e virarmos as costas para Ele, o terceiro nível de fé logo nos é restabelecido. Se entendemos esse princípio de crescimento da fé, devemos então não nos satisfazer com nosso nível presente. Assim como uma criança cresce para entrar e passar por várias fases na escola, pela universidade, etc., devemos fazer o nosso melhor para aumentarmos nossa fé, até alcançar a maior medida. Quando estamos no segundo nível da fé, nossa fé cresce rapidamente com o encher do Espírito Santo, pois nossa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, já foi plantada e começou a brotar. Em outras palavras, nossa fé cresce o suficiente para obedecermos à voz de Deus, à medida que nos armamos com Sua palavra, ouvindo, indo aos cultos e orando incessantemente. Que você possa não apenas armazenar a palavra de Deus como um mero conhecimento, mas que possa obedecer a ela por completo e obter ainda mais fé. Em nome do nosso Senhor, eu oro.